E ainda falando sobre o Setembro Amarelo, sobre o suicídio, a gente tem um bate-papo tão legal, tão esclarecedor com a jornalista Cleisla Garcia. Ela escreveu um livro, minha gente, que se chama Sobreviver, que fala sobre o suicídio na adolescência e como os jovens podem ficar distante dessa vontade de tirar a própria vida e aí sim ter a vontade de voltar a viver. Você quer ver só? Então acompanhe comigo. Felizmente hoje a gente pode discutir esse problema quase que abertamente, porque por muitas décadas, por alguns motivos, o suicídio ele funcionou como uma borboleta bruxa da sociedade e do jornalismo. O tema suicídio chegou na minha vida de uma maneira muito atabalhoada, porque eu sempre fui uma repórter que gostei de falar sobre tudo. Então me mandavam uma pauta, eu sempre achava um viés bacana, algumas informações interessantes. Mas quando eu fui escalada para ser uma das repórteres que participariam da série Suicídio, eu fiquei muito impactada, porque foi a única pauta na vida, em 25 anos de carreira, que eu me recusei a fazer. E depois eu conversando com a minha chefe, ela me falou qual que seria a ideia, e eu acabei me dando a oportunidade de falar sobre o assunto, de estudar. E quando eu comecei a estudar, eu vi que eu estava diante de um problema que era um monstro que foi enfiado para debaixo do tapete. E quando eu descobri que enquanto você respira uma única vez, uma pessoa no planeta tenta se matar e que em menos de um minuto uma pessoa consegue, eu falei, gente, onde é que eu estava? Como jornalista, como mãe, que eu não sabia disso. E aí foi interessante porque a série terminou e depois que eu terminei eu não parava de pensar. Então eu falei, gente, eu preciso escrever um livro. Mas eu falava, você é louca. Existia uma briga interna. Você já passou 2 meses, agora você vai passar mais 1 ano escrevendo um livro. E aí eu procurei uma grande editora. Eu comecei a contar para ela o que eu senti quando eu descobri o que eu descobri. E aí ela olhou para mim e falou assim, Cleisla, eu vim aqui para te ouvir e para educadamente te dizer não. Esse é um tema espinhoso demais, a gente não sabe se esse é um tema comercial, eu não sei se a gente pode falar disso, mas agora você me criou um grande problema, porque eu vou ter que voltar e falar para minha chefe que nós precisamos escrever um livro para prevenir o suicídio. À medida que eu fui encontrando mais informações, tendo acesso a mães, pessoas e famílias que perderam o filho por causa de jogos mortais como Baleia Azul, e que até hoje tem gente que acha que é fake news. Aí eu pensei, então eu preciso fazer um manual, porque nada disso saiu da minha cabeça. Eu sou jornalista, eu sou apenas uma porta-voz. Nós temos que estimular leis no Brasil, nós jornalistas temos esse poder. Por exemplo, um massacre como a Escola Raul Brasil, com 11 pessoas mortas. Por que esses meninos provocam esses massacres no Brasil, nos Estados Unidos? Porque eles querem projeção nas mídias sociais e na imprensa. E depois de mortos eles conseguem. Então, na verdade, esses meninos não poderiam ter nomes divulgados e nem rosto divulgado. Não porque eles já morreram, mas e a escola que se forma? Caramba, então se eu fizer igual, eu também vou ficar famoso depois de morto. Então a gente tem que ter esse pensamento que vai além. Nós não podemos tratar uma pessoa com ideação como uma pessoa triste. É diferente. Tristeza passa. Depressão não passa.